E para explicar essas outras medidas que afetam quem tem um rendimento até maior do que 50 mil por mês, eu vou chamar o Gabriel Monteiro, nosso âncora do CNN Money, que vai ser nossa tecla SAP neste momento para entender essas medidas. Gabriel, seja bem-vindo. Aqui é o Bastidores CNN. O que a equipe fala para a gente no off por enquanto, que vai ser anunciado daqui a pouquinho? Primeiro, cobrança de dividendos que vai ser retida no momento da fonte, ou seja, no fechamento do ano, calcula o imposto mínimo para quem ganha até 50 mil e aí já desconto que já foi pago sobre os dividendos. E aí tem os 10% na taxação das remessas de lucros enviadas ao exterior. E aí pegaria multinacionais e também acionistas fora do país. Explica para a gente o impacto dessas medidas e se você considera que elas vão ser bem aceitas ou não pelo Congresso Nacional e pelo mercado financeiro e setor produtivo. Perfeito, uma ótima tarde a você, Urubiá, você, Tainá, também. Acho que essa é a palavra da vez, é o que a gente vai mais escutar ao longo desta tarde, explicação. Explica para a gente, explica este ponto, tira a dúvida daqui, tira a dúvida da colar. O governo vai ter que convencer os congressistas e também o mercado financeiro, a própria equipe, talvez, de que essa isenção de R$5 mil, ela é viável, dá para fazer, dá para tirar do papel e colocar em prática essa promessa de campanha do presidente Lula. Essas medidas, como você bem mencionava, a taxação dos lucros e dividendos, elas já estão aí na geladeira há bastante tempo, não é a primeira vez que nós discutiríamos. O Brasil é uma das únicas dentre as grandes economias que não faz esse tipo de taxação de lucros e dividendos. Por exemplo, dentro da OCDE, apenas Estônia e Letônia não fazem esse tipo de tributação. E o Brasil, claro, como um concorrente aí, talvez um candidato a integrar este grupo, buscaria talvez por esse alinhamento das tributações entre o ambiente internacional, que já é moda, que já é tradicional dentre essas grandes economias. Então, é uma medida que, assim, já está há bastante tempo sendo discutida. Sempre que ela vem à tona, gera muito ruído, gera muita revolta, gera muita resposta, principalmente do mercado financeiro. É uma medida que possivelmente pode ser apresentada no dia de hoje, talvez limitada a apenas estes cidadãos que ganham acima de R$50 mil. Vamos ver qual que vai ser o mecanismo que o governo vai utilizar para emplacar essa taxação de lucros e dividendos, mas é fato que no mundo todo isso é aplicado, não seria diferente no Brasil, quer dizer, é diferente, a gente está tentando mudar isso faz tempo. Agora, a gente vai ter que ver como é que o governo fez os cálculos do impacto dessas medidas nas contas públicas. 27 bilhões de reais é o cálculo mais atualizado, mas lá à época do anúncio era 32 bilhões. E o mercado, quem faz conta, os economistas, já estavam dizendo que talvez esta isenção para quem ganha até R$5 mil, ela teria um custo até maior do que os 32 bilhões. Então a gente está com o mercado numa ponta acima de 32, 35 bilhões de reais, que é o cálculo que se imagina do impacto dessas medidas, e o governo está indo cada vez mais para baixo, agora em 27 bilhões. O que não pode faltar nesse anúncio? Todo passo a passo aí de como que fizeram essa conta, de como que traçaram este impacto, de quais serão essas medidas de compensação e qual que é o cálculo para essas medidas de compensação. Será que elas serão suficientes para equilibrar as contas? Então é mais ou menos isso que a gente espera da coletiva, dessa apresentação do projeto, e eu tenho aqui uma lista de outras perguntas. Tem muita dúvida em relação a essa apresentação, afinal, o que a gente sabe é que o governo quer isentar até 5 mil. O resto, aí a criatividade tem espaço para trabalhar. A gente não sabe como é que vai ficar a tabela de imposto de renda, se a gente vai ter mais uma tabela progressiva, se teremos estes 5 mil tributados a partir disso 27,5 de imposto, que é teoricamente o que se imaginaria, já que a tabela progressiva vai até R$ 4.464. Então daria para imaginar que acima dos 5 mil teríamos um tributo de 27,5%. Como é que o governo vai fazer essa transição suave para quem ganha um pouquinho a mais? Não ter que pagar os 27,5% completos? Será que vai ter dedução? Será que não? Como é que fica também, Uribe, a compensação para os estados e municípios que estão descontentes com essa articulação do governo, dizendo que estão sendo excluídos da conta, estão sendo esquecidos neste momento? O governo fala de 27 bilhões de impacto, mas os estados e municípios falam que só para eles vai ter impacto de mais de 20 bilhões. Então, qual que é a conta mesmo? Para onde vão os recursos? Será que o governo vai anunciar alguma coisa para compensar essa arrecadação dos estados e municípios? Tem muita dúvida, a gente vai tentar entender tudo isso a partir do início do evento, viu, Uribe?